Fala galera, beleza? Deu WhatsApp aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero dar continuidade à nossa terceira aula dentro da Unreal aqui, o básico da Unreal, que é onde a gente vai estar aprendendo coisas básicas aí. Eu quero trazer para vocês como tá utilizando, como tá aprendendo e não tendo tanta dificuldade no início, que eu sei que é bem complexo você tá aprendendo a Blueprints. Principalmente pelo fato de às vezes você não ter tido contato com a parte de programação, às vezes fica difícil, então eu quero simplificar para vocês aqui. Então se você gostar, curta, comente, compartilhe o vídeo. Considere também se tornar membro do canal, você vai estar me ajudando, além de estar recebendo acesso a vídeos antecipadamente, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos aqui partir para o nosso terceiro tutorial. Bom, eu tô aqui no Touch Person Template, eu quero falar um pouco para vocês sobre estruturas de decisão e controle de fluxo. Na aula passada eu já trouxe um pouco sobre Branch, então eu quero trazer mais coisas aqui para poder estar exemplificando para vocês. Primeira coisa, padrãozão, vou aqui New Folder, Content Drawer aqui, né? New Folder, vou chamar a parte de Blueprints, vou entrar nela, vou criar uma nova Blueprint do tipo Hector. Chamar ela de BP Underline Decision. A gente vai trazer algumas decisões aí. Bom, aqui em Event Graph eu quero apagar o que a gente tem aqui. Tem algumas opções dentro da Unreal que se eu clicar com o botão direito e procurar Branch, é o que a gente trouxe na aula passada. É o Branch aqui, que faz o sim ou não de acordo com a condição. Eu tenho também uma outra opção chamada do Once. Nós temos ela aqui. Vou deixar ela aqui. Aqui também eu quero procurar um sequence. Eu vou trazer esses três itens aqui na nossa aula, beleza? Bom, o primeiro deles é o branch. Eu vou chamar aqui o event tick. Então eu vou dar um event tick. Beleza? Então eu quero executar esse branch a todo momento. Então que a cada frame ele vai rodar. E observe que o branch, ele pode ser true ou false, porém, eu posso ter várias condições dentro desse true ou false. Se eu criar duas variáveis aqui, ó, uma, duas, então eu tenho duas variáveis, eu vou chamar a variável de 1 e essa aqui de 2. Beleza? Eu vou trazer a variável 1 para cá e vou trazer a variável 2 para cá. Observe que essas variáveis são do tipo booleano, então elas são variáveis do tipo verdadeiro ou falso. Por mais que eu coloquei o nome 1 aqui, para não confundir vocês, esse número é apenas o nome da variável. Eu podia escrever 1 aqui. Então, por exemplo, para ficar mais fácil, eu poderia escrever 2 aqui. Então, ela é uma variável do tipo true ou false, beleza? Nós temos algumas estruturas de decisão que podem ocasionar o branch. Então, eu posso ter uma condição que, se 1 for verdadeiro e 2 for verdadeiro, eu executo aqui meu branch. Então, eu tenho a opção aqui que se eu puxar e procurar end, aqui ó, end boolean, eu verifico se essa variável e essa variável são iguais uma e a outra. Então, 1 é verdadeiro? É. 2 é verdadeiro? É. Então, aí eu vou fazer o true aqui, beleza? Então, retorna a lógica, né, dos dois. Então, aqui ela é falsa e aqui ela é falsa. Então, a gente vai fazer o teste, ó. Se for true, eu vou fazer o print. Se for false, eu vou fazer o outro print. Então, se for false, eu vou imprimir false. Aqui eu altero o hello para false. E aqui eu troco para true. Compilo, salvo. Vou dar play aqui. Observe que as duas são falsas. Então ele trouxe falso. Beleza? Se eu marco uma das duas como verdadeira e compilo, observe que da mesma forma ele vai trazer como false. Agora, a partir do momento que as duas variáveis, o 1 aqui, eu vou marcar como verdadeiro e vou compilar, automaticamente ele vai aparecer como true. Então o end, ele funciona dessa forma. Nós também temos aqui, além do end, né? Deixa eu desmarcar aqui. Deixar ele aqui. Deixar ele aqui em cima. Aqui nós temos, ó, o NAND. Ou seja, aqui os dois são verdadeiros. Então aqui, ó, o 1 é verdadeiro e o 2 é verdadeiro. Se eu compilar, na hora que eu der play, observe que ele vai puxar o falso. Beleza? Porque os dois são iguais. O end, ele inverte as opções. Então, se o 1 aqui eu vou marcar como falso, compilo, na hora que eu der play, observe que ele trouxe como true. Então, ele verifica se os dois são diferentes, beleza? Se os dois forem diferentes, ele vai trazer como verdadeiro, e se os dois forem falsos,
ele também vai trazer como verdadeiro. Então, o 1 aqui e o 2 estão como falso. Então, ele só vai verificar, trazendo um falso aqui, se ambos forem verdadeiros. Se ambos forem falsos, ele vai trazer como true. Então, ele inverte aqui a diferença do end, né? End para o end, beleza? Então, basicamente, essas duas opções aí. Bom, e aqui eu vou arrastar para cima. Da mesma forma, eu posso, como eu trouxe na aula passada, né? Eu posso utilizar duas variáveis, desse caso de inteiras. Então, eu acrescento mais duas variáveis aqui. Eu vou chamar aqui de variável inter, de inteiro 1. Então, vou colocar inter 1. Vou alterar para integer aqui. Aqui eu vou chamar de inter 2. Vou chamar aqui de integer também. E eu posso trazer as duas. Dou um get nela. Um get na 2. E eu posso compará-las. Então, por exemplo, eu quero saber se inter 1 ela é maior. Então, eu posso trazer o maior. Eu posso verificar se ela é maior somente ou se ela é maior ou igual. Então, eu verifico se ela é maior ou igual a inter 2. Então, ele também vai me retornar um valor. Eu compilo aqui. O inter 1 é 0. Então, vou compilar aqui, ó. 0. E o inter 2 também é 0. Então, teoricamente, as duas são iguais. Se for igual, então aqui tem que ser verdadeiro. Então, tem que imprimir lá na tela verdadeiro, ó. True, beleza? Agora, se eu altero aqui o inter 2, aqui ele pergunta se o inter 1 é maior que o inter 2. Então, nesse caso, eu vou aumentar o inter 2 para 10. Compilar. Beleza, é falso. Por quê? Porque inter 2 passou a ser maior do que inter 1. Então, aqui basicamente é inter 1 é maior? Não. Então, automaticamente é falso. Nós temos diversas operações aqui. Eu também poderia verificar se inter 1 é menor ou igual a 0. Eu posso utilizar essa opção também. Então, se inter 1, que é 0, for menor ou igual a 0, então eu retorno aqui true. Ele é 0. Se ele for menos 1, é true. Agora, se ele for 1, por exemplo, aí já seria falso. Beleza? Basicamente, é essa opção aí, o branch. Tá, agora nós temos aqui o do once e o sequence. Eu vou desmarcar aqui o event tick, ó, e vou trazer para o do once e para o sequence. Bom, se eu verificar o do once, eu posso utilizar o branch junto com o do once. Então, deixa eu desmarcar aqui. Não posso deixar aqui marcado, eu vou apenas criar mais um branch aqui. Então, eu vou apertar um B, segurar e clicar com o botão esquerdo. De tanto que a gente usa, a Unreal já deixa até o branch preparado aqui. Então, vou colocar aqui. Beleza. Eu quero que, se uma variável for true, eu execute o do once. Se não for true, eu quero que selecione, né, e execute o sequence. Beleza? Bom, vamos lá. O do once, na verdade, ele é uma estrutura que ele vai fazer o quê? Ele vai executar apenas uma vez. Então, se por algum momento eu tenho uma questão que vai estar sendo executada uma vez, eu posso utilizar o do once e ele para de executar, né? A não ser que eu efetue o reset aqui. Então, beleza. Essa variável aqui a condição eu marquei como true, então ele vai puxar o do once. Se for, eu quero que ele imprima, então vou dar um print string hello. Beleza? Então, ele vai executar uma vez, mesmo tendo um event tick aqui, que ele executa várias vezes ao mesmo tempo. Então, você pode observar que no branch aqui de cima, ele imprimia várias vezes a mesma palavra. Nesse caso aqui, ele vai ficar validando, mas como o do once só executa uma vez, ele não vai até esse aqui, até eu resetá-lo. Senão, ele fica o resto sem poder executar. Vou compilar, vou dar play, observe que ele imprimiu hello e parou. Não tem mais lá hello do canto esquerdo, beleza? Então, basicamente, o do once ele faz isso. E aqui eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu posso dar um delay e posso criar um loop. Ó. Esse delay, na hora, a cada 2 segundos, eu quero que ele resete o meu do once. Então, eu posso fazer esse processo aqui. Beleza, eu vou trazer só o fio para cá para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, ó. Então, quando eu completar 2 segundos, eu volto e imprimo de novo. Então, eu compilar. Vou dar play, olha lá, ó. Hello, a cada 0,2 segundos eu imprimo. Beleza? Então, basicamente, aqui é a diferença. O do once, ele vai executar uma vez até você resetá-lo. Então, basicamente, é isso. Você pode também startar ele fechado, mas aí vai do critério do que você está utilizando, né? Você faz dessa forma. O sequence, o que ele faz? Automaticamente eu tenho um event tick, eu vou desmarcar aqui a condição para puxar a linha de baixo, o false.
O sequence nada mais é, como o próprio nome já diz, sequências. Então o ten 0 aqui, ele vai executar, depois o ten 1, depois eu adicionando ten 2, ten 3, eu posso adicionar quantos itens eu quiser aqui. Basicamente eu consigo realizar o print string, então eu vou realizar um print string aqui, ó. Vou criar 3 print strings, ó. Beleza? Aqui eu posso apagar. Então nós podemos executar a remoção de alguns pins, eu tenho 3, então eu vou deixar só 3 aqui. Beleza? O 0 vai ligar no primeiro, o 1 vai ligar no segundo e o ten 2 no terceiro. E basicamente eu quero que esse primeiro ele imprima na cor vermelha. Aí beleza, o meu print string aqui na cor vermelha. Eu quero que o segundo hello ele imprima na cor amarela. E que o terceiro hello que eu criei aqui ele continue na cor azul, que é o padrão. Então, vou compilar aqui, lembrando, alterei a condição, ele vai sempre entrar no false. Eu vou dar play aqui e observe que agora ele vai sempre executar os 3 itens. Ó. Observe que ele está o tempo todo executando. Por quê? Porque eu tenho o event tick. Se eu quiser que execute apenas uma vez, então eu posso copiar copiar e colar um do once, ou posso vir aqui e procurar também do once, criar um novo. E eu quero que ele execute apenas uma vez. Então, ele assim que completar, ele não vai executar novamente. Então, quando eu compilar aqui e der play, observe que ele imprimiu apenas uma vez cada item. Então, ele executou da forma que eu pedi. Ele não executou todo o tempo. Então, o do once travou a execução de estar imprimindo toda hora. Beleza? Então, basicamente aqui, pessoal, eu quis trazer uma forma mais simples de vocês estarem aprendendo aí sobre estruturas de decisão. O branch é muito utilizado, do once também, e as sequences também, para executar diversas tarefas diferentes em sequência, beleza? Eu futuramente quero trazer mais coisas específicas. Aqui eu tô passando bem sobre a parte de blueprints mesmo, mas explicando o que cada um faz, porque a partir desse sequence você pode criar uma programação no seu jogo para fazer determinadas ações. Então, conhecendo aqui as estruturas, você pode estar utilizando, beleza? Bom, então se você gostou, curta, comente, compartilhe o vídeo. É muito importante também você estar comentando para mim saber se esses tutoriais estão te ajudando, se você está achando que está sendo bem explicado, se você está achando que está muito rápido, o que eu posso estar trazendo para vocês também. Deixa aqui de sugestão para mim trazer nos próximos básicos da Unreal aí, para mim estar ensinando vocês, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais.